paz do Senhor. Como você está? Como vai aí a família? Tudo bem? Na paz do Senhor? Vamos iniciar a nossa escola da palavra com a oração e eu quero te pedir que você coloque sua Bíblia do lado, mesmo que seja a Bíblia do celular, mas que ela esteja à mão disponível, porque nós vamos ler alguns versículos bíblicos, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, Deus, onde as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor, e nos expor a tua palavra, Senhor. Venha, Deus, falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estudar hoje sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero pedir você para abrir em Lucas, no capítulo 23, nos versículos 33 a 47, que nós já vamos ler. Bom, antes disso, eu quero falar com você sobre os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos hoje? Conhecer os eventos que antecederam a crucificação. Compreender o significado espiritual do sacrifício de Cristo no Calvário. Aprender o plano da salvação para a humanidade e entender que a ressurreição de Jesus é um fator essencial à fé cristã. Pela ressurreição de Jesus somos justificados, regenerados e posteriormente seremos glorificados. Amém? Então, vamos ler Lucas 23, de 33 a 47. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos voltar aqui rapidamente. Vamos lá. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E aproximando-lhe trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se o véu do santuário ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Amém? Esse foi o relato de Lucas sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus. Jesus enfrentou um duplo processo que destaca as duas características do caráter messiânico. Ele enfrentou o processo religioso
enfrentou o processo romano. O sacrifício de Jesus foi oferecido de uma única vez e substituiu todos os outros. Em Romanos, em Hebreus, a palavra de Deus fala, né, que o sacrifício de carneiros, de bodes, como era feito antes, ele era limitado. Mas o sacrifício de Jesus era um sacrifício perfeito. Em Hebreus 9, no versículo 13 e 14, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E Hebreus 10, 12 diz assim, você pode abrir também aí na sua Bíblia: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi feito de uma vez só e ele substituiu todos os outros sacrifícios, porque eles eram limitados. Eram sacrifícios utilizados para cobrir a transgressão, para cobrir o pecado, mas não tinham o poder de vivificar o espírito, não tinham o poder de salvação. Na crucificação, o Senhor Jesus, ele levou sobre si todo o pecado do homem. Em Isaías diz isso, né? Já foi predito em Isaías 53. Ele levou todo o nosso pecado na cruz do Calvário, todas as nossas dores. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras, né, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O véu do santuário, ele se rasgou de alto a baixo, mostrando que o caminho dos santos foi aberto para sempre. Ainda em Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, havia um véu e as pessoas não poderiam ultrapassar aquele véu para entrar no Santo dos Santos, né, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Só determinadas pessoas de tempo em tempo, que eram sumos sacerdotes, entravam nesse lugar. E Jesus, ele, na sua carne, no seu sacrifício, ele abriu um novo caminho de acesso para mim e para você, para que nós possamos nos achegar a Deus com confiança de que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos faz aceitáveis a Deus. Pelo sangue de Jesus, nós somos recebidos diante do Senhor, nós temos acesso ao Senhor, nós podemos falar com o nosso Deus, nós podemos servir ao Deus vivo. Amém? A cruz, um instrumento cruel e vergonhoso, passou a representar cristianismo, passou a representar salvação. Mas na época de Jesus não era assim. As piores pessoas morriam na cruz. Era maldição, a Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, os malfeitores de piores qualidades, eles morriam crucificados. Mas o sacrifício de Jesus, que trouxe essa vida que nós temos hoje, que você tem hoje, que eu tenho hoje, esse sacrifício mudou até a simbologia da cruz. Hoje a cruz representa para nós a vida e a salvação que Cristo nos deu. Mas antes era um instrumento de tortura, um instrumento de vergonha, um instrumento de maldição. Vamos falar agora um pouco sobre a prisão de Jesus. Esse relato
você vai encontrar nos evangelhos, né? Mas a maioria de nós já conhece, né? Eu acredito, se não todos, né, já vimos filmes, já lemos, já vimos pregações, nós sabemos mais ou menos como foi, mas mesmo sendo uma história bem conhecida, mesmo sendo um relato bem conhecido, vale muito a pena nós relembrarmos, trazermos à memória, porque foi a morte de Jesus, a sua crucificação e principalmente a sua ressurreição que nos possibilitou a vida eterna, que nos possibilita hoje viver para Ele, ter sido comprado por Ele. Então, o Messias ele mesmo disse, que ele recebeu a autoridade do Senhor para dar a sua vida ou para tomá-la. Então, a morte de Jesus, a prisão de Jesus, esse evento não foi uma surpresa, não foi algo simplesmente que foi tramado, foi algo que foi predito pelo Senhor. Foi predito pelo Senhor lá no Antigo Testamento. Isaías fala sobre isso. Lá em Gênesis 3, a palavra de Deus já fala sobre isso. Esse era um momento esperado, esse era um momento programado pelo nosso Deus, que nos amou tanto, que enviou Jesus para viver esse momento. Então, não aconteceu de surpresa, não foi algo que surpreendeu o Senhor Jesus. Ele tinha essa missão e ele nasceu com essa missão e ele veio e viveu para esta missão, para este tempo. Então, ele mesmo se ofereceu como sacrifício ao Pai, nos reconciliando, como sacrifício a Deus, foi um sacrifício aceitável, porque ele viveu sem pecado. Então, ele se ofereceu para nos reconciliar com o Pai, por intermédio do seu sangue. A última ceia foi realizada no cenáculo. Durante a celebração, Jesus já tinha dito aos discípulos que naquela noite todos o abandonariam. Vamos ler Mateus 27. Vou abrir aqui. Mateus 26, 31. Mateus 26, 31 disse assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, nesse momento, Jesus já estava predizendo, já estava falando com seus discípulos que eles o abandonariam naquela noite, que eles o deixariam naquela noite, mas que ele cumpriria sua missão e ele ressuscitaria e voltaria a ter com eles, né? E aí a gente vai ver um relato de quando Jesus estava lá em Marcos 14, 34. Jesus, ele apesar desse evento, apesar dele ter essa missão, apesar dele nascer para isso, ele também era homem enquanto esteve aqui na terra. E ele estava angustiado por causa do momento que ele viveria. E ele foi orar. Né? Nós conhecemos, né, a oração de Jesus no Getsêmani. E ele pediu aos discípulos no Getsêmani. Você vai ver isso em Marcos, no capítulo 14, a partir do 32. Jesus falou assim: se assenta aqui que eu vou orar. No 34 ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui e vigia. Então Jesus pediu, mas eu creio que nem os discípulos tinham noção do que estava para acontecer, embora Jesus dissesse, porque no momento em que Jesus, angustiado, foi orar, eles dormiram, né? Eles já começaram a deixar Jesus sozinho desde aí, né? Eles adormeceram, e logo depois que passou esse tempo, que Jesus orou,
ele clamou ao Senhor, dizendo que, pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse dele esse cálice, mas também dizendo ao Senhor que fosse feita a vontade dele e não a vontade do Senhor Jesus, mas a vontade do Pai. Então Jesus ele foi obediente até a morte, mesmo sabendo que ia acontecer, sentindo dores na alma, porque ele levaria o peso do pecado de toda a humanidade, porque ele sofreria realmente na carne e ele sentiu dor, todas as dores que lhe foram infligidas durante desde a sua prisão até a sua morte, ele sentiu de fato, porque ele era homem, e ele aqui na terra ele era como eu e como você, nesse sentido de ter uma carne que sente dor, né, de ter sono, de ter fome. Nunca deixou de ser Deus, mas a palavra de Deus diz que ele assumiu a forma de servo e ele foi semelhante até a morte de cruz. Então Jesus, quando reuniu os seus discípulos, ele já sabia que ele seria traído por Judas, né? Vamos ler Marcos 26, Mateus, 26, no versículo 23. Os algozes de Jesus foram liderados por Judas, né? Judas chegou numa multidão armada para prender Jesus. E Jesus não fez nenhum esforço para escapar. Se você ler o relato que está em João, no capítulo 18, do versículo de 3 a 11, você vai ver que Jesus, que quando eles chegaram, Jesus disse: sou eu, né? Sou eu a quem vocês estão procurando. E as pessoas que foram para prender Jesus caíram no chão. O poder de Deus, né? O poder daquela palavra derrubou aquelas pessoas no chão. E Jesus, ele, mesmo naquele momento, já sabendo que chegou a sua hora, que ele ia ser morto, ele ainda pediu que os seus discípulos fossem liberados, porque ele cuidou dos seus discípulos até o fim. E ele não permitiu que Pedro defendesse utilizando a espada, que é um episódio que a gente conhece bem, que Pedro cortou a orelha, né, do soldado, e Jesus restaurou a orelha do soldado, porque Jesus não queria ser defendido, né, com espada. Ele precisava realmente chegar no momento onde ele chegou. E ele se deixou levar, como diz a palavra de Deus, como uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi sem reclamar. E depois de ser preso, Jesus ele foi submetido a várias audiências, né? Ele passou por 3 estágios de julgamento. Ele foi condenado pelos sacerdotes, né? Porque por levar o título de filho de Deus, embora ele mesmo não o tenha dito, ele não se defendeu, né? Ele só disse: tu o dizes, né? Ele disse isso também para Pilatos. E os sacerdotes o acusaram de blasfêmia, e aí ele já foi condenado e foi levado a Pilatos. Quando Pilatos percebeu que a situação era religiosa, ele também não quis se envolver, né? Por que a gente diz isso? Porque ele fez um gesto, na verdade, de lavar as mãos, né? Até hoje em dia, essa expressão é usada: eu lavo as minhas mãos, é quando você não quer mais se envolver com aquilo. E foi assim que Pilatos fez. Levou para Herodes ofereceu Barrabás, Pilatos entregou Jesus à vontade do povo. E o povo escolheu Barrabás, porque precisava ser cumprida a palavra de Deus. E o povo escolheu Barrabás para ser libertado, ao invés de Jesus, inocente, né? Mas ele foi como ovelha muda para o matadouro, mas ele precisava cumprir o plano do Senhor. E aí veio a crucificação. Após ser condenado, Jesus foi açoitado,
foi humilhado, carregou a própria cruz nas costas, ele teve uma ajuda no meio do caminho, mas ele carregou a cruz e a cruz realmente era muito pesada. E no ato da crucificação ele foi despojado das suas vestes. A gente leu isso nos versículos de Lucas. Eles lançaram sorte sobre as suas vestes. Ele recebeu cravos nas mãos, nos pés, ele foi cortado, né? E na sua lateral ele foi coroado com espinhos. Ele declarou a salvação do ladrão que estava ao seu lado. A gente leu isso tudo lá em Lucas também. Pediu que perdoasse seus agressores. Jesus sofreu muito na crucificação. Recebeu vinagre para beber em lugar de água. E fez a maior declaração da história, que é a declaração que realmente mudou a história da humanidade, mudou a nossa história, nos trouxe salvação, que está em João 19:30. Jesus disse: está consumado. O preço havia sido pago, o preço pelo resgate. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. E para remir os nossos pecados, para nos trazer a salvação, Jesus deixou que o seu sangue fosse derramado. Jesus deixou, se entregou como ovelha muda e consumou o plano, que é o plano de salvação de Deus para todos nós. E nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição. A ressurreição é a parte mais importante, na verdade, do nosso estudo. Todas as partes são importantes. Mas por que a ressurreição? Porque a ressurreição, sem a ressurreição, não haveria cristianismo. E a ressurreição de Jesus, ela foi negada muitas vezes. Combinaram de dizer que o corpo foi roubado, muitos não acreditaram, mas ela é inegável, nós não temos como negar. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o plano, toda a morte teria sido em vão, todo o sofrimento dele teria sido em vão. Nós hoje não estaríamos aqui, não haveria cristianismo. Nós seríamos apenas uma religião, e nós não somos uma religião. Nós somos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Todas as religiões têm seus fundadores mortos, têm os túmulos para serem visitados. O túmulo de Jesus também pode ser visitado. A diferença é que ele não está lá. Glória a Deus, Jesus não está lá, ele ressuscitou e por isso hoje você vive, por isso hoje eu vivo, por isso hoje nós vivemos, porque ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitasse, tudo isso teria sido em vão. Então, o nosso cristianismo, ele é baseado na ressurreição de Jesus. A história da igreja está firmada por causa da ressurreição de Jesus, está firmada na ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é o que nos enche de esperança. Ela é a âncora da nossa alma, ela nos enche de esperança. Nós nos ancoramos nisso, porque sabemos que ele ressuscitou e sabemos que ele voltará. E por isso nós precisamos trazer esses ensinamentos à nossa memória. Porque se Jesus ressuscitou, nós temos vida nele. Nós podemos nos alegrar no Senhor por causa da sua ressurreição. Então a ressurreição realmente ela é o ponto principal da nossa fé. Nós cremos em Jesus, tudo isso é possível. Ele pôde nos dar vida e nos aproximar de Deus, não só porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Isso nós podemos dizer porque Jesus venceu a morte. Amém? O Mestre venceu a morte, ele reviveu, levantou-se como ele tinha dito que faria. Mateus 12:40 diz assim:
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de Lázaro, né, que o seu amigo Lázaro experimentara. Não foi como... Por quê? Qual é a diferença, então? A diferença é que Lázaro voltou à vida com um corpo de corrupção, né, com um corpo perecível. Ele voltou à vida, viveu, mas viveu num corpo que adoece, num corpo que tem defeitos, num corpo que morreu de novo. Todos os que foram ressuscitados por um milagre do Senhor e são relatados, eles morreram. E a ressurreição de Jesus é uma ressurreição com glorificação. Jesus ele foi ressuscitado num corpo glorificado, que não está mais sujeito à morte. Glória a Deus. Essa é a grande diferença. Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele morreu de novo, né? Ele morreu e ficou morto. Ele foi ressuscitado como um milagre, porque na verdade foi o Senhor Jesus que o ressuscitou, porque foi a vontade de Deus para aquele tempo. Mas Jesus, a ressurreição de Jesus é uma ressurreição que tem um corpo glorificado, que nós também teremos se ficarmos firmes aguardando a sua vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Jesus ressuscitou e é incontestável por quê? Porque Jesus apareceu, as pessoas viram Jesus. Mesmo com todos os boatos que tentaram inventar na época para invalidar a ressurreição de Cristo. Ele apareceu. Depois que Jesus foi crucificado, os discípulos temeram, eles temeram. Morreu o seu mestre, então eles se esconderam, eles fugiram, eles o negaram, eles ficaram com medo. Eles estavam reunidos a portas trancadas e Jesus entrou, saudou os seus discípulos, apresentou suas mãos, apresentou as marcas no seu corpo do que havia acontecido, de que era ele mesmo, de que ele havia morrido e ele estava ali. Vamos ler esse relato de João 19, 20. João 20, 19 e 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 a 7, Paulo diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi visto por Cefas, por Pedro, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, a ressurreição de Jesus é incontestável, porque teve mais de 500 testemunhas. Mais de 500 testemunhas que viram Jesus. Alguns conversaram com Jesus. Os discípulos conversaram com Jesus. Então, nós precisamos sempre relembrar isso. Houve o domingo, da ressurreição. Jesus ressuscitou. E precisamos viver com isso no nosso coração. Como andavam os discípulos a caminho de Emaús, A Bíblia relata sobre isso. Eles andavam conversando e tristes, desolados, porque eles tinham a esperança de que aquele seria o Salvador. E Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. Jesus já ressuscitado.
começa a conversar com eles. E eles não percebem que é Jesus, mas quando eles percebem, né, eles lembram que quando Jesus falou, ardeu-lhes o coração. Então, Jesus ressuscitado, ele faz arder o teu coração, o meu coração, quando ele fala. Quando nós o encontramos, né, como diz a Bíblia, no partir do pão, quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Foram-lhes abertos os olhos e eles comentaram com o outro que o coração deles ardia quando Jesus falava. O alcance da ressurreição. A ressurreição do Mestre confirmou a obra que ele iniciara em seu ministério terreno. Então, a ressurreição é a chave, né, que confirma tudo que Jesus veio fazer aqui, todo o plano de Deus de salvação para a humanidade, de redenção para nós. Ele foi consumado na cruz do Calvário, mas a ressurreição, de fato, confirmou a obra de Jesus. Nos trazendo, a ressurreição de Jesus nos traz a regeneração, como nós falamos lá no início. Embora hoje a gente não tenha um corpo incorruptível, um corpo imortal como Jesus ressuscitou, mas nós já tivemos o nosso espírito transformado por Jesus. Hoje nós somos nova criatura, porque nós estamos em Cristo e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele nos regenerou. Nós fomos lavados pela água, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E nós temos, ele colocou em nós o seu Espírito, nos vivificando. Ele nos justificou. O sacrifício do Cordeiro resgatou-nos por um alto preço. Pagou o preço dos nossos pecados. Rasgou a cédula de dívida contra nós. Nós somos justificados por ele, nele. Amém? Romanos 4, 25 diz assim: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a ressurreição de Jesus é para a nossa justificação. E o outro aspecto de alcance da ressurreição de Jesus é a nossa glorificação. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados, transformados, seremos glorificados como Jesus foi e viveremos com ele para sempre. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus aí, sua esperança sendo renovada pelo fato de que Jesus ressuscitou, de que ele te regenerou, ele te justificou e ele te glorificará na sua vinda. Amém? E a ascensão de Cristo, depois dessa obra de ressurreição, ele esteve com seus discípulos por 40 dias. E aí ele, com 40 dias convivendo ali, dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Atos 1, o versículo 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina a alegria, imagina como os discípulos ficaram, né? Depois de ter sido tirado o seu mestre, de ter Jesus morrido, e daquilo parecer uma derrota. Jesus, como tinha prometido, ressuscita e vai ter com eles para falar coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca da vinda do Espírito Santo. Ele disse que ele iria, mas que ele enviaria o Consolador. Ele enviaria aquele que estaria para sempre conosco. Deu-lhes instruções acerca da vinda do Espírito Santo e da missão, né? Jesus disse o quê? Que recebereis poder, Atos 1,8 diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Depois Jesus ascendeu aos céus.
Então ele veio, esteve com os discípulos, incendiou-lhes o coração, deu-lhes uma missão, prometeu o ajudador, o consolador, o Espírito Santo da verdade, que ensinaria todas as coisas, e depois ele ascendeu aos céus para ficar à direita do Pai, como diz a Bíblia. Atos 9 diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então os discípulos viram Jesus ascender aos céus. Eles viram Jesus, eles conviveram com Jesus 40 dias. Eles receberam instrução de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo depois que Jesus ascendeu aos céus, porque Jesus prometeu isso para que eles fossem testemunhas. E hoje o Espírito Santo, ele também te enche para que você seja testemunha do que Jesus tem feito na sua vida, por conta da ressurreição dele, do que Jesus tem feito na minha vida. Nós precisamos contar para outras pessoas. Jesus disse para os discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Então, foi por isso que o Evangelho chegou até aqui, foi por isso que eu fui alcançada, você foi alcançada pelo Evangelho. E nós precisamos ser testemunhas de Jesus, continuar sendo testemunhas de Jesus em todos os lugares onde Ele nos enviar, e a todas as pessoas que nos cercarem, porque Jesus voltará. E enquanto Ele não volta, a nossa missão continua. Nós precisamos valorizar esse sacrifício, guardando os seus ensinamentos, vivendo os seus ensinamentos todos os dias. Não podemos esquecer dessa missão de testemunhar. E a nossa vida precisa ser a expressão que temos, a expressão da esperança que temos na sua vinda. Então hoje nós estamos aqui, mas nós precisamos viver os ensinamentos de Jesus, porque essa é a expressão de que nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus, que nos plantou na videira, que nos enxertou na videira, né? E continuar essa missão de testemunhar a todos, porque assim como o Evangelho chegou a nós, precisa chegar a outras pessoas também. Precisamos viver esse Evangelho, testemunhar esse Evangelho e ter o nosso coração cheios da expectativa, da esperança do retorno de Jesus, da vinda de Jesus. Porque quando nós vivemos com essa esperança, nós vivemos testemunhando, porque nós estamos esperando o noivo. Então nós vivemos testemunhando. Que a sua vida seja uma vida de testemunho, que a sua vida seja uma vida de esperança na vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos encerrar a aula de hoje com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor incendeie o nosso coração para que nós venhamos a ser testemunhas, Senhor, de Ti, em todos os lugares que o Senhor nos enviar, a todas as pessoas a quem o Senhor nos enviar, meu Pai. Sabemos que temos essa missão, enquanto aguardamos, Senhor, cheio de expectativas, a sua vinda, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um domingo abençoado, na presença do Senhor Jesus. Seja testemunha de Jesus até os confins da terra. Amém?